Good morning, oitavo ano. Então, bom dia, oitavo ano. Então, hoje nós vamos à página 23, tá ok? Bom, mas antes eu vou colocar aqui a correção da página da semana passada, que foi sobre os insetos, né? Que nós fizemos aula no Google Meet e não deu tempo de corrigir, olha. Aí vocês deem uma olhadinha e corrijam aí no livro de vocês, tá ok? Vamos lá, página 23. Então, aqui, grammar, gramática, irregular verbs. Então, aqui essa matéria é continuação. É aquela matéria do simple past, o passado simples. Então, nós vimos a matéria com os verbos regulares, aqueles que acrescenta ed, que acrescenta só o d, que acrescenta ied e tira o y, né? Na forma afirmativa. Só que hoje nós vamos ver os verbos irregulares. Bom, vimos na unidade anterior as regras para formarmos o passado simples de verbos regulares. Com os verbos regulares, a regra é memorizar as formas de infinitivo e passado simples. Vejamos alguns exemplos de verbos irregulares. Bom, então, ao contrário dos verbos regulares, os verbos irregulares, nós não vamos acrescentar ed na afirmativa, nem ied e nem o d. Eles simplesmente vão mudar de forma. Então, aqui o verbo no infinitivo, to go, ir. No passado, aqui, mudou de forma, ele ficou went. Tá? Então, vocês vão ter que memorizar a forma no passado. To buy, comprar. No passado, bought, comprou. To drive, dirigir. No passado, drove, dirigiu. To eat, comer. No passado, ate, comeu. To write, escrever. No passado, wrote, escreveu. To read, ler. No passado, read. Só vai mudar a pronúncia, read, leu. Continua da mesma forma. Tem verbos irregulares que no passado eles não mudam de forma. Como o caso do read, só muda a pronúncia. To speak, falar, ficou spoke. Então, esses verbos aqui são irregulares. Por quê? Não há regra para eles de colocar ed, tem que memorizar, porque eles mudam de forma. Observe que podemos obter o passado de alguns verbos irregulares, com a mudança apenas de uma letra. Em outros casos, a forma do verbo muda completamente. Há ainda casos nos quais as formas do verbo permanecem variável. Veja a lista completa de verbos irregulares no final do livro. Tá? Alguns verbos irregulares mantêm a mesma forma no presente e no passado. Então, esses verbos aqui, eles têm a mesma forma no presente e no passado, é a mesma pronúncia. Put, pôr, put. Cut, cut, que é cortar. Hit, hit, bater. Hurt, hurt, ferir. Ele tem a mesma forma. Então, para vocês consultarem a lista de verbos irregulares, vocês vêm aqui, página 26, lá no final do livro. Espera aí, Começa na página 95, Então, vocês vêm aqui para pesquisar. Então, vamos lá. Forma afirmativa. Interrogativa e negativa. Então, aqui, afirmativa. Mr. Taylor went to the beach. Então, a senhora Taylor foi à praia. Então, went é o passado do verbo to go. Então, to go no passado ficou o quê? Went. Então, a mesma coisa acontece com os verbos regulares. Os verbos só vão mudar na forma afirmativa. Negativa e interrogativa, o verbo não vai ser conjugado. Interrogativa, coloca o did na frente, como nos verbos regulares. O sujeito, que é Mr. Taylor, e o verbo vai ficar went. Não, ele vai voltar para o infinitivo e vai ficar go. Não pode conjugar o verbo na interrogativa, porque esse auxiliar did é de passado. Então, não pode ter dois passados na mesma frase. Então, como auxiliar did já indica passado, não se conjuga o verbo. Repete o complemento e pontos de interrogação. Então, did Mr. Taylor go to the beach? A senhora Taylor foi à praia? Negativa. Mr. Taylor, que é o sujeito, did not, tá? Para formar negativa, coloca did mais not. Ou abreviação, didn't, tanto faz. Aí, na hora de fazer o exercício, vai escolher go to the beach. Aí, lembrando, negativa, o verbo não pode ser conjugado no passado, ele tem que voltar para o infinitivo, tá? Então, não importa, se o verbo for regular ou irregular, ele só vai ser conjugado na afirmativa. Interrogativa e negativa não se conjuga o verbo, ele volta para o infinitivo. Então, aqui, respostas curtas. Did she kiss him? Ela o beijou? Yes, she did, que é o sujeito mais auxiliar para fazer a resposta curta. Negativa, no, she didn't. Então, vai botar no para negar o sujeito que é she. Negativa, didn't. Então, vamos exercitar.
Circule a lista somente dos verbos irregulares. Então, há apenas 6 verbos. Então, tem vários verbos aqui. Vocês só vão poder circular os verbos que são o quê? Irregulares. Aí, qualquer dúvida, vocês vão lá no final do livro. Tá? Só os irregulares. São 6. Vocês vão circular e depois vocês vão escrever os verbos que vocês circularam, os irregulares, aqui dentro. Bom, escreva 1 quando o verbo for irregular. Escreva 2 quando ele for irregular. Então, se o verbo for regular, você vai colocar número 1. Se ele for irregular, número 2. Vamos à página seguinte. Bom, escreva os verbos em inglês. Então, se eles são regulares ou irregulares. Então, como assim? Ó, verbo escrever. Então, em inglês, ele fica como? Write. Aí vocês vão pesquisar. Aí vocês vão colocar i se ele for irregular. Ele é um verbo irregular. E se ele for regular, vocês vão botar R. No caso aqui, como ele é o verbo irregular, botou I. Mas se ele fosse um verbo regular, colocaria R. Então, aqui vocês primeiro vão passar para inglês. E depois vão botar I, se ele for irregular, e R para regular. Porque aqui está misturado. Irregulares e irregulares. Então, agora, passe as sentenças do Simple Present para o Simple Past. Use a sugestão de advérbios. Ó, he puts the coin in the machine. Então, aqui está no Simple Present. Toda vez que tiver com S, que é Simple Present, vocês vão ter que tirar o S do verbo para passar ele para o passado. Tá? Tem S na frase, tem que tirar. E mesmo que não tenha o S, vocês têm que procurar a forma dele no passado. Esse verbo aqui, ele não muda no passado, só vai tirar o S. He put the coin in the machine e vai colocar o advérbio de tempo passado, ó, last night. Aqui, I work a lot, vai pegar esse verbo aqui e passar ele para o passado. Ele é regular, já dei uma dica. E no final, colocar o advérbio. I rent a car in the airport. Ó, verbo regular. Verbo regular é fácil, só botar aquela regrinha. E depois acrescentar. Jake helps. Primeiro vai tirar esse S. Como é verbo regular, vocês vão acrescentar aquelas 2 letrinhas. E depois completar com desmonfe. William preaches at church, né? Ele reza. Vai tirar esse ES, tá? E para colocar aquela terminação de passado de verbo regular. E repetir o restante. Bom, aqui é a mesma coisa. His sister sell. Esse verbo é irregular, então vocês têm que pesquisar a forma dele no passado. Já estou dando a dica. E colocar o advérbio de tempo. Esse verbo aqui, scores, ele é regular, tá? Então, vai tirar o S. Como ele termina em E, só acrescenta uma letrinha. Todo verbo que termina em E, a gente só acrescenta uma letra. The basket is under the table. Aqui é o verbo to be. Vocês vão colocar a forma do verbo to be no passado. Ok? E depois colocar o advérbio. Então, é dessa forma que vocês farão o exercício. Aí, na próxima semana, a gente corrige lá pelo Google Meet.